e vamos partir para esse tema muito interessante aqui, né? Após a Segunda Guerra Mundial, né? Então, primeiramente, deixa eu só adicionar mais aqui. Boa tarde, Trielle. Como eu estava falando, na aula de hoje a gente vai começar a estudar a Guerra Fria, né? Vocês estudaram com o Gustavo a Segunda Guerra, né? Então, vocês viram que após o fim da Segunda Guerra, a gente tem um abalo no mundo, né? O ataque de Hiroshima e Nagasaki, o Gustavo falou de Hiroshima e Nagasaki, né? Após isso, a gente tem um abalo mundial, né? Com a ameaça de um conflito atômico, né? Que a humanidade passa a ter capacidade de destruir a si própria, né? Não que ela não tivesse antes, mas agora de uma forma completamente destrutiva, né? Então, de forma bélica. Então, essa ameaça de um conflito nuclear, né, ela vai persistir por toda a Guerra Fria, tá? Isso vai ser uma coisa constante, esse medo da ameaça nuclear. A gente vai ver isso um pouco melhor na crise dos mísseis, eu vou falar um pouco disso depois. Né, a gente também tem, depois da Segunda Guerra, um enfraquecimento das potências europeias, né, porque a Europa, né, foi palco da Segunda Guerra, né, assim como da Primeira, né, mas foi o maior palco da Segunda Guerra. Então, certamente a gente tem um enfraquecimento da economia europeia e também da organização política, né? Então, isso vai permitir que a gente tenha uma emergência ainda maior da União Soviética e dos Estados Unidos, né? Eles já estavam num grande papel de hegemonia, né? Eles estavam emergindo, né, durante principalmente a União Soviética, né, na década de 30, a gente vê com os planos quinquenais do Stalin que ela alavancou muito, né? Então a gente tem essa bipolaridade mundial, né? Duas grandes potências hegemônicas, né? Os Estados Unidos representando sistemas diferentes, né? Os Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representando o socialismo, né? Então aí a gente pode dizer que a gente tem início da Guerra Fria, né? Não existe um consenso historiográfico sobre quando começou a Guerra Fria, né? Alguns dizem que foi nas conferências de Yalta e Potsdam, que eu vou falar daqui a pouco. Mas assim, oficialmente, né, a gente pode dizer que ela começa na doutrina Truman, né? Mas logo após a Segunda Guerra a gente já vê essa bipolaridade no mundo, né? Então a Guerra Fria, ela tem esse nome porque ela é um conflito indireto entre essas potências, né? Elas não chegaram a batalhar diretamente, entendem? A guerrear diretamente. Foi um conflito ideológico, político, econômico e militar indireto, né? Outros países alinhados às potências batalharam diretamente. A gente vai ver algumas guerras, né? Como a Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã, né? Que são as mais emblemáticas, né? Principalmente a do Vietnã. Enfim, eu achei importante dar esse contexto para vocês, né? Alguma dúvida sobre isso? Não, né? Então eu vou continuar, né? O Gustavo deve ter falado brevemente dessas conferências. Ele me falou que ele não deu nome aos bois, né? Mas a conferência de Yalta e de Potsdam, elas acontecem, né? Na verdade, a de Yalta acontece antes do fim da Segunda Guerra e a de Potsdam acontece logo depois do fim, né? A de Yalta, se não me engano, é em fevereiro de 1945 e a de Potsdam em agosto, né? Mas não importa isso. Né? Mas essas reuniões, elas ocorreram entre os líderes das potências vitoriosas, né? Das grandes potências, né? A União Soviética, os Estados Unidos e o Reino Unido, né? A Inglaterra. Vocês vão essa imagem aí do ladinho, tem o Churchill, o Roosevelt e o Stalin, né? O Churchill é o primeiro-ministro do Reino Unido, né, nessa época, o Roosevelt era o presidente dos Estados Unidos e o Stalin era o secretário-geral, enfim, presidente da União Soviética, né? Então a gente tem essa reunião entre eles, né, que ocorre primeiramente na Conferência de Yalta, no início de 1945, visando redesenhar o mapa político mundial após, né, a Primeira Guerra, né? Então, e as zonas de influência, ou seja, a gente tem um desenho do mapa do mundo conforme esse conflito de sistemas, né? Esse conflito ideológico, né? Tipo, então a gente já tem nessas conferências, na conferência de Yalta e na de Potsdam principalmente, essa divisão nítida entre esses blocos socialista e capitalista, né? Nessas conferências que se oficializa para o Ocidente, né, se oficializa isso,
a hegemonia da influência soviética no leste, ou seja, é oficializado que o leste é da União Soviética, é influenciado pela União Soviética, é uma zona de influência da União Soviética, né? E é isso que a gente chama que se forma a cortina de ferro, né? Essa expressão ela foi cunhada pelo Churchill, né? Que ela designa uma barreira, né? Na entrada do leste europeu, em que os países, nesses países o capitalismo não iria penetrar, né? Institucionalmente. Né? Então é como se fosse uma divisão, a fronteira entre entre a Europa socialista e a Europa capitalista, né? Digamos dessa forma. Né? A cortina de ferro. Eu vou mostrar para vocês um mapinha daqui a pouco, mas eu também quero falar da divisão da Alemanha e de Berlim em 4 zonas ocupadas. Né? O Gustavo falou disso, né? Então eu acho que eu não vou falar muito a fundo. Mas isso acontece, né? Alguém pode falar, gente? Se manifestem, por favor. Sim, ele falou. Então, tem essa divisão. Então vou mostrar um mapa aqui para vocês. Essa imagem aqui é da Conferência de Yalta, tá? Na Conferência de Potsdam, o Roosevelt já tinha morrido. Né? Quem era o presidente já era o Truman. Né? Mas enfim. Aqui, a gente tem aqui... Vocês conseguem ver meu mouse, né? Eu gostaria que vocês falassem, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão... Esse tema, geopolítica, eu acho que é importante vocês entenderem bem, né? Que diz muito da nossa realidade. Né? Enfim, a gente tem aqui a cortina de ferro, né? Essa barreira, né? E aqui, né, dando um zoomzinho na Alemanha, a gente tem essa divisão entre... A priori eram 4... Eu vou passar para o próximo slide, que eu botei essa imagem aqui interessante, que dá para a gente ver um pouco melhor da Alemanha, né? A priori eram 4 zonas, né, mas em 1949 se formaram 2 países independentes, né, na Alemanha. A Alemanha Ocidental, né, que é a República Federal da Alemanha, e a Alemanha Oriental, que é a República Democrática Alemã. Né. E Berlim, mesmo pertencendo à Alemanha Oriental, continuou dividida entre Oriental e Ocidental. Né, e foi construído o Muro de Berlim para dividir as duas. Né. Enfim, vou passar aqui. Professor... Oi, pode volta naquela foto, na outra foto. Essa aqui? Isso. Os países do leste europeu, eles foram obrigados a adotar o regime comunista? Não, pelo contrário. Porque eles queriam mesmo? Pelo contrário. Porque o que acontece, né? O Gustavo deve ter mostrado para vocês a Operação Barbarossa, né, que os nazistas foram conquistando tudo até entrando na União Soviética, né? Sim, então, essa parte do leste europeu aqui, a maioria estava dominada pelos nazistas. Então, quando a União Soviética voltou libertando esses lugares, eles foram vistos como libertadores, na maioria desses lugares. Entende? Então, essa influência soviética foi natural nesses países. Né? Então eles adotaram o socialismo naturalmente. Né? Aqui você vê a Iugoslávia, ela está fora dessa barreira porque a Iugoslávia ela derrotou o nazismo em si sozinha, sem a influência soviética. Por isso que ela não era alinhada à União Soviética. Né? O Tito, que foi o socialista revolucionário que libertou a Iugoslávia dos nazistas, ele não se alinhou politicamente à União Soviética. Né? Por isso que não faz parte da cortina de ferro, mesmo sendo um país socialista. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada, tranquilo. Eu vou continuar, tá? Podem perguntar, tá, gente? Então eu vou falar agora das medidas rapidamente, né? Não vou ficar focando muito, mas é porque isso é realmente importante, né? E vocês vão poder ver um contraste entre as medidas do bloco ocidental e do bloco oriental. Eu botei nesse slide ocidental e do seguinte do oriental. A gente tem a doutrina Truman, em 1947, o Harry Truman, que é o presidente dos Estados Unidos, né, depois do Roosevelt, que ele era o vice do Roosevelt, né, ele, a conselho do Churchill, né, que o Churchill já estava combatendo os comunistas lá na Inglaterra, né, ele sempre foi um grande anticomunista, o Churchill. Né, então ele aconselhou o Truman a fazê-lo, né, e ele se pronuncia, né, publicamente lá nos Estados Unidos, afirmando que agora era o papel dos Estados Unidos defender e conter o avanço do comunismo, né, da ameaça comunista. Né? Então ele forja esse inimigo
e a qualquer custo, né? É dentro dessa doutrina Truman que começam as diversas operações encobertas na América Latina. Tá? Eu não vou poder falar disso, mas a gente tem diversas operações aqui na América Latina de invasão militar, né, com os Mariners, né, e ditaduras impostas pelos Estados Unidos na América Latina, né, diversas mesmo. Enfim, é nessa ideia de conter a ameaça comunista a qualquer custo. Entendem? Enfim, passando aqui para o plano Marshall. Né, o plano Marshall ele foi um plano de auxílio econômico, né, no mesmo ano da doutrina Truman, visando a reconstrução da Europa. Né, um auxílio econômico para os países europeus ocidentais, visando a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra, impedindo, né, teoricamente, a influência soviética. Né, então, os Estados Unidos iriam reconstruir esses países para eles terem influência estadunidense, não soviética. Né, essa é a ideia. Né. 17 bilhões de dólares foram investidos nos países europeus ocidentais, né, principalmente na Inglaterra, né, depois na França, enfim. Foi um importante plano de aliança de auxílio econômico para a Europa por parte dos Estados Unidos. Né. E a gente tem a criação da OTAN também, né, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, em 1949, que é uma aliança militar entre os países capitalistas. Tá? A gente vai ver no seguinte slide o Pacto de Varsóvia, né, que é um contraparte disso. Né. Enfim, aqui está a foto do dito cujo do Truman. Esse aqui é um emblema do Plano Marshall, tá? Para a reconstrução europeia suprida pelos Estados Unidos da América. Né? Enfim, vou passar aqui para as medidas do Bloco Oriental. Percebam que eu fiz um contraste. Né? Que no Bloco Oriental eles criam a Cominform, que é o escritório de informação dos partidos comunistas e operários. Percebam que é no mesmo ano da doutrina Truman, né, que é um órgão responsável por coordenar e financiar os partidos comunistas ao redor do mundo. Então é um plano de aliança ideológica coordenada pelo Partido Comunista da União Soviética, né, visando uma expansão socialista, entende? A Comecon, né, perceba um contraste com o Plano Marshall. Né, a Comecon foi um conselho para assistência econômica mútua, formado em 1949, visando investimentos nos países do leste europeu, né, estimulando a planificação de suas economias, né, assim como a economia da União Soviética era planificada, visando a planificação de suas economias, impedindo, né, uma capitalização da economia, enfim, e estimulando o socialismo, né, estimulando a economia nesses países. Né. E o Pacto de Varsóvia, que assim como a OTAN, foi uma aliança militar entre os países do leste europeu, né, visando a defesa mútua de contenção a ameaças. Né? Então, todos os países do bloco estavam em aliança. Então, se um país fosse atacado, todos os outros países teriam que se aliar com esse país atacado contra o país que atacou, né? O país atacante do bloco antagônico. Né? Essa é bem básico. Né? Essas medidas são importantes para a gente entender, gente. Vocês estão entendendo, né? como que a Guerra Fria vai se delinear. Né? Eu imagino que eu botei elas aqui visando isso, para vocês entenderem como que se delineia, né? Como que as coisas acontecem e contrastam nas duas potências, né? Vocês conseguiram pegar o que eu estou tentando dizer? Eu não sei se ficou claro. Sim, pra mim ficou. Né? Então, aqui ao lado a gente tem o emblema do Pacto de Varsóvia, que eu acho muito bonito. Né? União da Paz e do Socialismo, aí tem algumas bandeiras do leste europeu, né? E de Cuba. Enfim, alguma dúvida, gente, sobre as medidas? Né? Sobre Comecon, Pacto de Varsóvia, o Truman, Doutrina Truman, Plano Marshall, OTAN. Não? Então eu vou continuar. Não, ainda tranquilo. Deu pra entender legal. Então eu vou continuar, gente. Em 2008, quando a Grécia ela teve aquele problema com ela, foi a OTAN que ajudou? Não sei, cara. Não vou saber te responder, não. Mas a OTAN existe ainda hoje, né? A OTAN existe até hoje. Mas não tem o mesmo foco, né? Não, ainda não é uma aliança tão militar assim, né? Porque não tem mais a União Soviética, né? Então sim. O inimigo já foi derrotado, né? Então não, ela serve para outros propósitos. É uma aliança ainda, né? Enfim, é isso. Foi mal. Não, tranquilo. Vou passar aqui então para o próximo slide. A gente tem a expansão do socialismo, né? A expansão, a construção do bloco socialista, né?
Eu botei esses tópicos, gente, eu não vou poder falar muito a fundo, são fenômenos muito complexos, tá? Muito complexos, todo o processo histórico é muito complexo. Então, tadinho do Mao Tse Tung, eu não vou poder falar muito da Revolução Chinesa, né? Que é um tema que eu adoro, né? Mas, enfim. Basicamente, a gente tem a Revolução Chinesa de 1949, que foi uma importante expansão do socialismo. Foi a primeira revolução socialista de sucesso no terceiro mundo. E é a partir dela que várias revoluções vão acontecer no terceiro mundo, tá? Porque o Mao Tse Tung ele cria um aparato teórico de adaptação do socialismo para o terceiro mundo, né? A China foi um lugar devastado, né? No final do século XIX e no começo do século XX, né? Então eles estavam vivendo um regime semi-feudal e semi-colonial, né? O Japão tinha devastado a China, tinha colonizado a China. Então os comunistas, né? Enfim, eles agiram desde a década de 30, né? O Mao Tse Tung tem a Longa Marcha, enfim, são vários fenômenos que acontecem, mas a gente tem esses dois partidos, né? O Partido Comunista Chinês e o Kuomintang, que é o Partido Nacionalista, e após, né, a libertação da China, os comunistas eles derrotam os nacionalistas com grande apoio popular, tá? Derrotam o Kuomintang e tomam o poder, né? Então, eles têm um grande apoio popular porque na década de 30, né, o Mao Tse Tung, durante a Longa Marcha, que foi uma marcha que os comunistas fizeram do sul da China até o norte, foi como uma retirada estratégica, né? Tipo, eles andaram por grande parte da China e nesse percurso eles foram fazendo reformas agrárias, né? Então eles tinham um grande apoio da população, né? Então a gente tem aí a criação da República Popular da China, né? E isso ela vai definir também o rumo da Guerra Fria, né? A gente tem uma força grande no bloco socialista além de somente a União Soviética. Alguém levantou a mão? Pode falar. Foi nessa época que houve também a, digamos, dominação do Tibete? Do Tibete? Sim. Pela China? Sim, é nessa época que a China em 1949, se eu não me engano, que eles apropriam o Tibete também, que era um território chinês, né? Mas sim, é nessa época, sim. Mas até então, tipo, eles não, o Tibete, no caso, eles não tinham a intenção de se participar de nenhuma das alianças, né? Não, porque a China dominou o Tibete porque o Tibete era um estado bem, eu tô falando na visão comunista, né? Era um estado teocrático, né? Então ele tinha escravos, enfim. Então fez parte do plano do Mao conquistar o Tibete, né? E diminuir a influência política do regime, né, dos budistas no Tibete, entendeu? Então eles continuaram tendo liderança espiritual, mas não liderança política. Essa foi uma estatização do Tibete, entendeu? Entendi, obrigado. Nada. Vou prosseguir então, tá? A gente também tem a Revolução Coreana e a Guerra da Coreia, né? A Coreia, gente, é muito complexo. Eu recomendo vocês, se vocês quiserem e se interessarem por esse assunto, lerem esse livro aqui da coleção da Unesp, sobre a Revolução Coreana, que essa visão da Coreia do Norte que as pessoas têm aqui no Ocidente, ela é muito enviesada, tá? Ela é muito preconceituosa também, tá? Enfim, não vou entrar muito a fundo nesse assunto, mas a gente tem nessa época a Revolução Coreana, né? E a Coreia, ela foi uma colônia do Japão, né? Durante o início do século XX. Né? Então, após a Segunda Guerra, né, com a derrota do Eixo, né, e o Japão fazia parte do Eixo, né, ela foi libertada, né, e foi dividida em duas zonas de ocupação, naquela mesma ideia da Conferência de Alta e de Potsdam. Não sei se vocês lembram, que eu falei mais que eles dividiram, redesenharam o mapa político mundial em zonas de ocupação e de influência. Né? Então, nessa mesma lógica, a região do norte foi influenciada pela União Soviética e a do sul pelos Estados Unidos, né? Então a gente tem a formação de dois países autônomos, né? Da República Popular Democrática da Coreia no norte e no sul
eu acho que, eu não lembro o nome, República Federativa da Coreia, alguma coisa assim. Né? Então, mas só que permaneceu um clima de guerra, né? Tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul não aceitaram essa divisão. Então a guerra era iminente, né? Os Estados Unidos estavam só esperando uma guerra e ela acontece. Né? Elas entram em guerra em 1950 com iniciativa do Norte, né? E aí o Norte teve o apoio da China e da União Soviética, mais apoio da China, tá? Do que da União Soviética. A União Soviética teve o apoio sim militar, mas a China apoiou efetivamente, né? Ela mandou tropas, enfim. E o Sul teve apoio dos Estados Unidos e da ONU, né? A gente tem a formação da ONU, eu acho que o Gustavo falou disso, né? A formação da ONU em 1945, logo após a Segunda Guerra. Enfim, só para vocês se situarem. A guerra foi interrompida, né? A guerra não acabou, tá? A guerra foi interrompida com um armistício, né? Que é tipo um cessar-fogo, assinado em 1953, mas só que não foi assinado oficialmente um tratado de paz, né? Então, oficialmente, até hoje, as Coreias estão em guerra, né? A Coreia do Norte está em guerra com os Estados Unidos, né? Por isso, e aí vocês conseguem entender um pouco melhor toda essa política que a gente vê hoje em dia, né? Todo esse clima de tensão entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos é daqui, entendeu? Oficialmente a Coreia do Norte ainda está em guerra, entendeu? Enfim, só isso que eu quis passar para vocês da Revolução Coreana e da Guerra da Coreia, que vocês percebem as implicações, o que é a Guerra Fria? Percebem como que essas potências agem sem ser diretamente uma com a outra? Né? Elas estão em um conflito indireto. Isso que é a Guerra Fria, é isso que eu quero passar com vocês com isso tudo, né? Vocês não precisam ficar decorando data, esse monte de coisa, mas é a ideia que eu quero passar para vocês, entendem? Aí, ó. Essa aqui é um mapinha, né, da Península Coreana, né, tipo, da Coreia do Norte e Coreia do Sul, das invasões, né, a ofensiva norte-coreana em 1950, aí depois teve a contra-ofensiva, e depois teve uma outra contra-ofensiva, mas enfim, no fim das contas, ficou por isso mesmo, né. A Coreia do Norte foi devastada, né, foi bombardeada pelos Estados Unidos, como sempre, né, os Estados Unidos bombardeiam tudo, né, a gente vai ver em breve na Guerra do Vietnã. Enfim, eu vou passar para o próximo slide. Alguma pergunta, gente, sobre a Revolução Chinesa, Guerra da Coreia? Vou falar sobre Cuba agora. Não, pra mim não. Eu tenho. Porque não ficou muito claro para mim quando você falou que ainda está em guerra as Coreias. Se é entre elas ou entre elas e os Estados Unidos. Aliás, entre elas e os Estados Unidos você disse que sim, mas entre as Coreias cessou? Entre elas e entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Beleza. Porque os Estados Unidos entrou na guerra junto com a Coreia do Sul. Entende? Na verdade, a China e a União Soviética entraram depois na guerra. Os Estados Unidos entrou junto com a Coreia, inclusive sem anunciar. Né? Eles não falaram que eles entraram na guerra. Eles já chegaram invadindo na ofensiva em 1950. Na contra-ofensiva, né? Enfim, acontece uma coisa muito parecida na Guerra do Vietnã, né? Eu espero ter tempo para falar para vocês, né? Eu vou falar rapidinho da Revolução Cubana, tá, gente? A gente tem a Revolução Cubana em 1959, né? Que foi a primeira experiência socialista na América Latina, então ela é muito importante aqui pra gente na América Latina para entender as diversas revoluções socialistas que vão acontecer depois da Revolução Cubana, né? A gente tem esse grupo de guerrilheiros, né, de libertação nacional liderados pelo Fidel Castro e pelo Che Guevara, né, que depõe o ditador Fulgêncio Batista. O Fulgêncio Batista era meio que um fantoche dos Estados Unidos, né? Cuba era meio que um puteiro dos Estados Unidos, tá? Depois do fim do século XIX, né? E principalmente no Fulgêncio Batista a gente vê se eu não me engano, na década de 20, que era soma de 30, não tenho certeza. Acho que de 30. Enfim, a gente tem como medidas desse governo a reforma agrária e nacionalização das empresas estadunidenses, né? E isso é interessante. Um pouco a gente sabe disso, né? Mas a Revolução Cubana não foi socialista a priori, tá? Ela se tornou socialista depois porque a priori ela era uma revolução nacionalista, uma revolução de libertação nacional. Mas após diversas investidas dos Estados Unidos, né, em Cuba, né, justamente por causa da nacionalização das empresas estadunidenses, então a Revolução Cubana era uma ameaça para os Estados Unidos, independente dela ser comunista ou não. Na verdade, os Estados Unidos achavam que ela era comunista de qualquer forma, né, porque
o inimigo era comunista para os Estados Unidos, independente de quem fosse, né? Então, assim como hoje o inimigo é o terrorista, né? Vocês percebem, a política mudou, os nomes mudaram, mas a política é a mesma, né? Então, a gente tem a reforma agrária e nacionalização das empresas estadunidenses, né? Eles adotaram o socialismo após ser investido, como eu falei, e passaram a receber o apoio da União Soviética em 1961. Né? Então agora eu vou falar da crise dos mísseis, que isso sim é um tema muito importante, né? É bem fácil de explicar, mas é muito importante de entender isso, porque foi a maior tensão da Guerra Fria foi a crise dos mísseis. Né? Basicamente o que acontece? Né? Após acordos entre os soviéticos e os cubanos, inclusive diante das hostilidades estadunidenses, né, na ilha de Cuba, os soviéticos instalam uma plataforma de lançamento de mísseis em Cuba, tá? De mísseis atômicos em Cuba. E porque os Estados Unidos tinham uma plataforma de lançamento de mísseis na Turquia, apontada para a União Soviética também. Então, e aí o que acontece? Os serviços de espionagem norte-americanos descobrem isso, e aí os Estados Unidos fica desesperado, né? Lógico. E o Kennedy pronuncia institui um bloqueio naval e econômico a Cuba. Né? Um bloqueio naval visando impedir reforços soviéticos e econômico visando impedir o desenvolvimento do Estado cubano. Até o bloqueio naval deixou de... Enfim, eu vou falar daqui a pouco disso, melhor. Então vocês percebem que a gente tem essa iminência da guerra, né? Tipo, então os Estados Unidos aponta lá o míssil lá na Turquia para a União Soviética e a União Soviética aponta o míssil aqui para os Estados Unidos. Então foram dias de tensão, dias de medo no mundo de uma terceira guerra mundial. Essa foi a crise dos mísseis, em 1962. No fim das contas, os soviéticos eles entram em acordo, os soviéticos com os estadunidenses, né? Então os soviéticos retiram os mísseis em troca da manutenção do regime socialista cubano. Né? Então os Estados Unidos iam ter que aceitar um regime socialista ali na vizinhança deles. Né? Então eles retiram o bloqueio naval de Cuba, mas eles mantêm o bloqueio econômico, tá? Que até hoje existe, esse bloqueio econômico de Cuba, né? Por parte dos Estados Unidos. Então é isso a crise dos mísseis. Vou botar umas imagenzinhas aqui, umas charges. Aqui vocês veem no jornal como isso abalou o mundo, né? A gente tem, Kennedy revela a existência de ameaça nuclear às Américas. Aí tem um mapa das Américas aqui com a trajetória até onde os mísseis chegavam. Né? Então, percebem como isso abalou o mundo, né? Tipo, é uma coisa impressionante, né? A crise dos mísseis. Foi uma coisa chocante, né? Aqui a gente tem a imagem do Khrushchev, uma chargezinha bem famosa, né? Do Khrushchev com o Kennedy, né? O Khrushchev, nessa altura, era o presidente da União Soviética e o Kennedy dos Estados Unidos, né? Com os mísseis, enfim. E é isso. Alguma questão sobre a crise dos mísseis? Depois, quando a Guerra Fria acabou, eles retiraram? Depois do quê? Que a União Soviética, ela meio que... Tipo, mudou. Ela foi dissolvida, a União Soviética, em 1991. Sim. Aí eles retiraram os mísseis? Não, eles retiraram os mísseis em 1962. Eles retiraram os mísseis em acordo com, como eu falei aqui, eles retiram os mísseis de Cuba em troca da manutenção do regime socialista cubano. Então os Estados Unidos têm que permitir a existência do regime socialista em Cuba. Ah, tá, entendi. Obrigada. Né? Gente, eu tinha planejado falar da Guerra do Vietnã, mas não sei, se vocês quiserem eu posso finalizar a aula aqui, né? Se vocês não tiverem tempo, né? Mas esse é o último conteúdo, né? Nossa, vocês querem que eu finalize? Por mim pode continuar. Eu também. Ok, então eu vou falar da Guerra do Vietnã. Né? A lógica é bem parecida com a Guerra da Coreia, tá? Mas ela se estendeu por muito tempo. Essa foi a grande parada da Guerra do Vietnã. Né? Então, após a Segunda Guerra, a gente teve rebeliões, né, visando a libertação da Península da Indochina. A Península da Indochina eu vou mostrar o mapa daqui a pouco, mas ela era colônia da França, né? Então, após a Segunda Guerra, com a França enfraquecida, a gente tem mais rebeliões de emancipação nacional. Né? E aí tem esse Acordo de Genebra, em 1954, que reconhece a independência da região com formação de países independentes. Aí formou o Laos, o Camboja, o Vietnã do Norte e o Vietnã do Sul. Só que esse mesmo acordo prometeu uma eleição
para a unificação do Vietnã, em 1956, 2 anos depois. E nessa eleição, tudo indicava que os comunistas iam ganhar essa eleição, ou seja, ia unificar todo esse estado sobre um regime socialista. E aí, nessa conjuntura, os militares do Vietnã do Sul deram um golpe, né, contra a ameaça comunista, né, temendo um regime socialista, e se opuseram às eleições. E aí isso fez com que os Vietcongs, que são guerrilheiros que defendiam a unificação socialista, né, a unificação do todo dessa território, entrassem em guerra com o Sul. Aí começou a guerra. Tá? Os Vietcongs entraram em guerra com o Sul. O Vietnã do Norte, apoiado pelos soviéticos e chineses, aderem à guerra ao lado dos Vietcongs. E o Sul recebe apoio dos Estados Unidos em 1961. Então essa é a guerra. Vietnã do Norte contra Vietnã do Sul. E os Vietcongs eles eram um corpo separado de exército, revolucionários, né, e camponeses. É muito interessante. Os Vietcongs tinham várias estratégias muito interessantes. Né? E essa guerra, né, que os Estados Unidos achavam que ia ser um passeio, né, os Estados Unidos acharam que ia ser um passeio a guerra, porque o Vietnã do Norte era muito fraco militarmente. Mas não foi um passeio, porque as táticas de guerra dos Vietcongs manteram a guerra ativa por muito tempo. Então, vários soldados estadunidenses morriam por causa do conhecimento do território dos soldados do Vietnã. Mas, enfim, os Estados Unidos massacrou, né? Bombardearam muito o Vietnã do Norte, né? E também jogavam um agente laranja, né? Que é eu vou mostrar para vocês uma imagem daqui a pouco. Né? Mas, enfim, foi uma guerra que se prolongou por muito tempo. Entendem? Então, esse prolongamento da guerra por muito tempo cansou tanto os vietnamitas quanto os estadunidenses. Então, a gente tem nos Estados Unidos uma pressão pública muito grande contra a manutenção da guerra. Entende? A gente tem vários protestos, principalmente em 1968, vários protestos contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos. Né? Uma guerra que estava fazendo muitos soldados americanos mortos e muitos vietnamitas mortos. Né? Então, em 1965, os Estados Unidos se rendem e retiram suas tropas com o Tratado de Paris. E o Vietnã do Norte ocupa a capital sulista, adotando o socialismo e se aliando à União Soviética. Esse é o fim da Guerra do Vietnã. Mas a coisa da Guerra do Vietnã, gente, é a brutalidade que ela teve. Né? Eu botei algumas imagens dela. Aqui, esse aqui é uma imagem da Península da Indochina. Tá? O Vietnã do Norte, o Vietnã do Sul. Né? Aqui tem Laos e Camboja. Né? Mas vocês veem aqui o tanto de bombardeio que teve no Vietnã do Norte. É uma coisa brutal, né? Vou passar para o próximo slide, né? Só quis mostrar isso para vocês. Aqui, ó. Essa imagem aqui é muito famosa, essa fotografia. Vocês já devem ter visto ela, né? O Terror da Guerra, da Nick Ut, do Nick Ut, né? Que mostra uma criança com o corpo todo derretendo, queimado, com as bombas de napalm que os Estados Unidos jogava. Né? E aqui atrás a gente tem soldados americanos, né? Vocês veem, e aqui do lado a gente tem o agente laranja, que era um tóxico que destrói as folhas, né? E isso permitia para dificultar o trabalho dos Vietcongs, né? Porque os Vietcongs usavam a selva para se esconder, né? Aqui no próximo slide eu tenho uma imagem aqui dos Vietcongs, né? Para vocês verem, ó, o complexo sistema de túneis que os Vietcongs faziam, né? Eles se escondiam nas selvas, né? Uma coisa muito brutal, muito maluca, né? Tipo, e eles aguentaram a guerra por muito tempo, né? Uma guerra que se estendeu por muito tempo. Né? Então, é isso daí, é a Guerra do Vietnã. Né? Alguma questão sobre a Guerra do Vietnã? Ó, aqui os protestos, ó. Tá vendo? Esse aqui é um protesto de veteranos da guerra, né? Que daqui tá escrito que nós não lutaremos outra guerra de homens ricos, né? E aqui tem a placa, tipo, meu filho foi morto no Vietnã, pra quê? Né? Tipo, então a gente teve vários protestos nos Estados Unidos contra a Guerra do Vietnã, né? E essa pressão pública que faz com que os Estados Unidos se rendam, né? Uma rendição que até hoje eles não aceitam, né? Até hoje eles falam que eles ganharam a Guerra do Vietnã. Né? Mas enfim, não ganharam, né? Os vietnamitas do norte foram massacrados, né? Mas eles se mantiveram em pé, né? Diante dessa... É muito interessante a Guerra do Vietnã, gente. Tem vários documentários na internet, tem vários filmes também, mas tenham cuidado com os filmes, tá? Tenham cuidado com os filmes. Alguma questão sobre a Guerra do Vietnã? Que foi a guerra mais emblemática da Guerra Fria. Vocês estão muito calados, gente. Eu pensei que vocês iam perguntar muito na aula de hoje.
Tô sem dúvida. Pra mim tá tranquilo. Ah, ok. Aqui tem um mapinha do mundo bipolar, né, que eu botei só para vocês terem uma ideia de como que tá na Guerra Fria após essa guerra do Vietnã, enfim. Revoluções socialistas na África, enfim. Eu tinha colocado algumas imagens de publicidade aqui depois de pornografia da Guerra Fria, mas se vocês quiserem eu boto os slides e aí vocês veem elas, né, se vocês acharem interessante. Mas ó, eu vou só passar elas brevemente, né? Sempre do lado direito, propaganda socialista, e do lado esquerdo, propaganda capitalista, né? Se vocês quiserem ver, é muito interessante que a gente vê esse conflito ideológico na guerra, que fez a Guerra Fria, né? É bem interessante mesmo, né? E aí, se vocês quiserem falar alguma coisa, né, nesse tempo final, eu até peço perdão por me estender nessa aula de hoje. Eu vou parar a gravação para vocês sentirem à vontade.